1 Samuel 27. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que foi a mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades dessa terra onde eu possa viver, porque esse teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia, Aquis deu-lhe Ziglag. Por isso Ziglag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que, desde tempos antigos, habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos Queneus. E ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Capítulo 28, só verso 1 e 2. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Vamos até aí. Nós estamos no capítulo 27, aquele momento que Davi ainda estava nos tempos de deserto, vivendo um período que Saul, que é o rei de fato, está perseguindo, está caçando, na verdade, Davi, querendo matá-lo. E semana passada a gente viu que Davi novamente se encontrou com Saul e poupou a sua vida. Mais uma vez teve a oportunidade de matá-lo, mas não o fez. E o capítulo 26 termina com Saul, no versículo 25, abençoando Davi. Diz assim o versículo 26, que Saul disse a Davi: seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem sucedido. E aí termina dizendo que assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Quer dizer, o capítulo termina com a bênção de Saul para com Davi. Mas aí no capítulo 27, que a gente acabou de ler agora, começa com Davi dizendo: contudo, parece que Davi já percebeu que ele não pode confiar plenamente em Saul, mesmo Saul abençoando, prometendo, de certa maneira, ter uma trégua ali entre eles, trazer paz ali, naquele momento. Mas Davi já sabe que não pode confiar plenamente nas palavras de Saul. E aí no versículo 1, parece que o humor de Davi, sabe, ele, ao perceber isso, ele fala: tem que fazer alguma coisa. Davi, diz o versículo 1, no capítulo 27, ele fala assim: olha, algum dia eu vou ser morto por Saul. E aí parece que Davi, que está implícito nesse versículo, é que de alguma maneira Davi hesita ali com a sua fé em Deus, naquilo que Deus está fazendo. Deus tem protegido e preservado a Davi, e Davi tem visto isso acontecer, mas parece que Davi
algo acontece no coração de Davi. A frase aqui do versículo 1 que diz que Davi, contudo, pensou, é literalmente o que diz uma outra versão da Bíblia, na Almeida corrigida e revisada, diz assim: disse, porém, Davi no seu coração. Irmãos, eu não sei se você percebe, mas muitas vezes o estado do nosso coração, ele é moldado por aquilo que a gente diz a ele. Como está o teu coração hoje, tem a ver com aquilo que você tem falado ao seu coração, na luta que você está vivendo hoje, ou na vitória que você está vivendo hoje. E aqui nesse texto, o que Davi diz para o seu coração, acaba por minar a confiança que Davi tinha ou tem em Deus. De alguma maneira, Davi diz ao seu coração algo que não é verdade, algo que é contrário à palavra de Deus, a palavra de Deus para a sua vida. Porque Davi tem experimentado o livramento de Deus. Aliás, Davi tem experimentado as promessas de Deus na sua vida. Lembra que nesse momento da história, para quem está acompanhando esse estudo desde o início, mas a maioria aqui deve conhecer a história de Davi, nem que seja por filme ou desenho animado, né? Mas você conhece alguma coisa sobre a vida do rei Davi. E nesse momento da história, que a gente está quase terminando já o livro de 1 Samuel, Davi já sabe que ele será o próximo rei de Israel. Ele já ouviu isso de Deus através do profeta Samuel. Ele já foi ungido fisicamente, literalmente, por Samuel. Quer dizer, ele já foi usado para matar um gigante. Não foi coisa boba, não. Ele já foi reconhecido diante de todo Israel como um grande herói de Israel, que Deus usou para trazer o livramento a Israel. Isso aqui é lindo, irmão, sabe por quê? Porque mostra essa parte humana de Davi, que é parecida com a minha parte como homem e a sua aqui hoje. Porque às vezes a gente fala assim: uau, que experiência com Deus, que experiência de salvação, que experiência de transformação na minha vida, na minha história, na minha família. E a gente pensa: nada vai me abalar mais, agora eu sou um homem de Deus, grande servo do Senhor. E aí vem uma situação que às vezes é muito até pequena, boba, comentários às vezes de alguém no corredor que te desanima, que te abala, que parece negar tudo aquilo que Deus já tem feito, que você tem experimentado de Deus. E aqui é um desses momentos, porque presta atenção, esse Davi que agora está falando ao seu coração que, olha, tem que fazer alguma coisa, porque senão uma hora Saul vai me matar, uma hora Saul vai me alcançar, uma hora Saul de fato vai trair a sua palavra, porque já fez isso tantas outras vezes, e eu preciso fazer alguma coisa para me livrar disso. Quer dizer, eu preciso dar um jeito, já que Deus está indo devagar um pouquinho aí para resolver essa situação em particular. Senhor, já entendi, o Senhor vai ser um pouco meio lento aí, slow motion total, né? Então deixa eu agir um pouquinho, deixa eu tomar a dianteira. Só que presta atenção, Davi escreveu um salmo, o Salmo 42, e olha o que diz no versículo 5, ao seu coração. É Davi que escreve esse salmo, ele diz assim, Salmo 42, 5: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que diferença do que aquilo que ele está dizendo ao seu coração no início desse capítulo 27. Irmãos, e hoje a gente vai estudar esse capítulo, mas a pergunta que é para nós continuarmos a fazer até o fim desse tempo que nós vamos ter juntos aqui nessa manhã, é perguntar: o que eu tenho falado ao meu coração hoje? O que eu tenho dito ao meu coração hoje? Davi, no
versículo 1 do capítulo 27, ele concluiu que a melhor coisa que ele podia fazer, diz o texto, é fugir para a terra dos filisteus. E aí ele conclui assim: então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. E aí o versículo 2 diz que Davi e os seus 600 homens foram até Aquis, filho de Maoc, rei de Gate. Irmãos, a gente já viu aqui em outros domingos, em outras passagens aqui do livro de 1 Samuel, onde é Gate? Gate é a terra dos filisteus. Gate é a terra de Golias. Olha onde ele vai buscar socorro. Que ironia, nas perspectivas que, assim, de tudo quanto é lugar, você vai para Gate, Davi. É para lá que você vai. E aí os capítulos 23 a 26, que a gente já estudou aqui nos últimos domingos, é justamente esse período que acontece de Davi no deserto. E aí agora, a partir do capítulo 27, os acontecimentos da vida de Davi vai mudar do deserto para cidades onde habita o povo filisteu. Quer dizer, terra dos gentios. Em outras palavras, é como se Davi estivesse exilado de Israel. E essa ideia de estar exilado, no Velho Testamento principalmente, tem uma conotação muito séria, porque estar exilado era uma punição, não era uma escolha apenas, era uma punição para aqueles que cometiam uma infidelidade com a aliança de Deus, aqueles que não cumpriam com a aliança de Israel com o Senhor, eram exilados, colocados para fora. E aqui interessante é que você vai lendo o livro todo de 1 Samuel até chegar a esse ponto, e Davi, ele não é culpado. Davi é inocente nessa história. Quer dizer, esse exílio que ele está se colocando é imerecido. Ele não merecia isso. E aí a gente precisa lembrar que os filisteus, para piorar a coisa, eles eram descendentes dos egípcios. Começa a serem citados lá em Gênesis capítulo 10. Dentro do capítulo 10 é citado ali. É por isso que às vezes a gente pensa que as genealogias na Bíblia, quando cita os povos, tudo está meio solto, é muito blá blá blá, tudo. Mas quando você começa a juntar a história do Velho Testamento, tem conexão. Não está à toa não a citação ali, é para a gente depois ter essas referências. E novamente, para Davi, a condição de exílio não é algo simples. Não é algo que ele está, ele não sabe a gravidade disso. Ele sabe, porque no capítulo 26, que nós estudamos semana passada, no versículo 20, ele está numa conversa com Saul, e Davi diz assim para Saul, 26, 20: agora que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. E a ideia aqui nessa frase é que Davi, ele sabe, Davi já experimentou da presença de Deus, da direção de Deus na sua vida, e de estar fora do território que Deus deu ao seu povo. Davi já tem experimentado estar fora de Israel. Só que Davi, nessa conversa com Saul, ele queria deixar bem claro que o desejo dele é morrer na terra prometida por Deus a Israel. Ele quer morrer no território onde Deus deu ao seu povo, não no exílio, não exilado. E Davi sabe que ele tem sido punido pelo pecado de outras pessoas. É por isso que no versículo 19 do capítulo 26, Davi, nessa conversa com Saul, ele sugere onde que está o verdadeiro culpado dessa história toda. Ele diz para Saul, não é para qualquer pessoa, ele está falando com Saul. E Davi diz assim: se o Senhor o instigou contra mim, o Senhor Deus, se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se porém são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Irmãos, quem que está ouvindo essa frase de Davi? É Saul. E Saul sabe que ele é o culpado.
E Davi está dizendo para ele, e ele sabe que é Saul. Ele está falando, olha, se é homem que está fazendo isso contra mim, são homens que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Isso aqui não é uma declaração de raiva, ele está bravo com Saul, não, é a gravidade do que está acontecendo, é a seriedade dessa situação. E nós estudamos bem no início desse livro de 1 Samuel, no capítulo 4, um momento que Deus se coloca exilado do povo de Israel. É aquele momento que os filisteus levaram a arca do Senhor do rio para fora de Israel, eles tomam a arca, e no capítulo 4, a nora de Eli, o sacerdote, nesse momento ela entra em trabalho de parto, ela estava grávida, nasce o filho dela, e ela dá o nome a seu filho de Icabode, que quer dizer a glória se foi de Israel. Quer dizer, a glória está exilada de Israel. Quer dizer, nesse capítulo 4 de 1 Samuel, Deus permitiu ser julgado pela infidelidade de Israel, porque Israel estava querendo ser como os outros povos. Quer dizer, Deus te colocou exilado do seu próprio povo. E aí agora, Deus está permitindo que o rei, que já é o rei ungido por ele, por Deus, o rei que é ungido de Israel, novamente vai ser exilado. E é exilado novamente, por causa do pecado dos outros. É Davi. Davi é inocente, mas ele vai ser exilado pelo pecado de outros. Irmãos, alguns 1000 anos depois desse exílio, de ser julgado, vai ser cumprido também na vida daquele chamado Cristo, o ungido de Deus, o verdadeiro filho de Davi, aquele que é de fato a promessa de Deus. E esse Jesus, o Cristo, ele vai morrer numa condição de exilado de Deus, que são as palavras que são cumpridas quando ele fala em Marcos, capítulo 15, verso 34, gritando, Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? Essa prefiguração do que acontece na vida de Davi, se cumprindo em Cristo, em Jesus. Quer dizer, Jesus, ele é exilado justamente para que nós pudéssemos ser restaurados, justificados, ter o acesso novamente a Deus, a presença de Deus. E aí esse capítulo 27 que nós lemos, é esse contexto que Davi vai a um rei filisteu, chamado Aques, que permite então que Davi e seus homens fiquem ali em segurança em terras desse povo gentil, desses filisteus, numa cidade chamada Ziklag. E aí Davi começa a fazer parte ali dos planos desse rei e de proteger aquele povo. E aí Davi começa a atacar alguns inimigos que são tradicionais do povo de Deus. O versículo 8 diz que são os Jesuritas, os Jersitas, os Malequitas. Se você vai para os livros no início da Bíblia, do Velho Testamento, são povos que são citados ali, que Israel já lutou contra esses povos. E aí Davi, ele diz para Aques que ele tem atacado algumas regiões ali de Israel, que não é uma verdade total. Ele tenta um pouco que enganar, manipular ali a situação dele com esse rei filisteu. E aí o autor de 1 Samuel, ele cita que essas áreas que Davi tem atacado, no verso 8 ele diz que são povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende de Sur até o Egito. O que está implícito nessa citação é que Davi, de certa maneira, sabe o que ele está fazendo? Ele está terminando uma tarefa que era de Josué, seu antecessor bem lá atrás. Porque Josué deveria ter expulsado os cananitas.
E aí em 2 Samuel, capítulo 7, verso 1, olha o que diz a respeito de Davi. 2 Samuel 7,1 diz assim, que o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. E esse descanso que Davi alcança é algo que Hebreus capítulo 4, verso 8 diz que Josué em sua vida não alcançou, porque ele não conseguiu expulsar os inimigos da terra que Deus estava dando a Israel. Davi não cumpriu, Josué não conseguiu cumprir o seu dever, que era de expulsar a todos. Mas Davi parece que num momento, e de uma maneira que você olha, você entende o que está acontecendo, faz parte desse caminhar aqui na história de Davi. E o povo que Davi atacou, eles poderiam também ser vistos como inimigos dos filisteus. Porque, de alguma maneira, Davi consegue mostrar para Aques que ele está cumprindo com os propósitos de acabar com os inimigos deles ali nesse momento. Só que, de fato, nessa conversa, Davi não está sendo totalmente verdadeiro com Aques. É por isso que ele não deixa sobrar ninguém. Ele mata todos, para que, de alguma maneira, essa notícia não chegue até o rei. E aí, Davi vai sair em uma má situação. Por isso que o capítulo 27 termina com Aques acreditando que Davi, olha, Davi, ele está fazendo tudo que eu estou pedindo. Então imagina como Davi deve estar diante do seu povo, Israel. Davi está sendo odiado pelos israelitas, porque afinal de contas é traição que Davi está fazendo. E isso está na cabeça do rei Aques. Isso que vai colocar Davi para guardar na sua cabeça. Talvez a pessoa diga, olha, se você conseguiu fazer isso com o gigante, se você guardar a minha, ninguém vai conseguir fazer o mesmo comigo. Mas é impressionante ver a posição de confiança que Davi está conquistando com esse rei filisteu, com Aques. E aí a gente lê, se você lê rapidamente, essas coisas passam despercebidas, o contexto, a gravidade e a profundidade dessa história que está acontecendo. De novo, quando a gente lê livros do Velho Testamento, principalmente com narrativas históricas que são longas, que às vezes estão conectadas com outros livros que estão acontecendo paralelamente, inclusive com a história, é complicado e difícil você julgar ou discernir de fato o que está por trás dessa história de princípios morais, principalmente da ação das pessoas, que você vê Davi matando homens e mulheres. Então você vê essa parte assim, grave, séria, essa agressividade toda para cumprir os propósitos de Deus. Só que você vai ler o livro, e os livros do Velho Testamento, o autor bíblico, ele não está tão preocupado em esclarecer todos os detalhes dessas histórias. Ele não fica explicando se foi um ato de fé ou foi uma ação deslocada que deu na cabeça lá do Davi, por exemplo, e saiu matando esse povo. E aí às vezes a gente tenta explicar ou comentar aqui e é difícil, de fato, entender o que está acontecendo na cabeça de Davi, o que ele está pensando. Mas você tem que lembrar que a preocupação do autor bíblico, quando ele está escrevendo essas histórias, principalmente é apontar para os propósitos e as promessas de Deus para esse personagem ou para o seu povo, e ver como o povo está respondendo, está caminhando em direção a essas promessas e a esse propósito. No capítulo 28 desse livro, desse momento do livro de 1 Samuel, essa maneira de Davi estar se portando ali com o rei Aques no meio dos filisteus vai ser questionada. Se é um blefe, Aques vai tentar pegar agora direitinho essa situação com Davi. É por isso que Aques pede para Davi se juntar a ele, com seus homens, numa batalha, mas contra agora Israel de fato. Olha, nós vamos agora lutar contra Israel e você vai fazer parte disso. Porque se Davi recusar acompanhar Aques, vai ficar claro de que lado Davi está. Ou
mostrando a sua fidelidade para Israel, ou a sua infidelidade, que é a mesma coisa, com o rei Ax. Quer dizer, o que Davi fizer vai acabar com a sua proteção no meio dos filisteus. Essa questão dele ser bem-vindo ali, diante do rei Ax, está em xeque. Vai depender daquilo que Davi vai fazer. Quer dizer, esse é um momento decisivo na vida e na história de Davi. Só que aí, antes da gente saber o que de fato Davi vai fazer, o versículo 3, que a gente não leu e vamos ler semana que vem, a história vai mudar completamente. Está num contexto, e aí a história vai mudar de volta para Saul. Vai de novo Saul entrar nessa história em outro contexto, é uma outra história dentro dessa narrativa. A partir do verso 3 a gente vai meditar semana que vem, que é quando Saul vai visitar uma médica e procurar falar com os mortos. É outra história, uma história bem séria que a gente vai estudar semana que vem. Então vamos voltar para o início do capítulo 27, que é como a gente começou essa reflexão, essa meditação no dia de hoje. Porque todo esse contexto aqui, o essencial para a gente guardar hoje, é a pergunta que eu fiz lá no começo com vocês. Eu faço para mim também hoje. O que eu estou falando ao meu coração hoje? O que eu estou dizendo? Com quem que eu estou alimentando o meu coração hoje? Que Davi começa esse capítulo no versículo 1. Aquilo que Davi diz ao seu coração é o desdobrar desse capítulo. Tudo o que acontece nesse capítulo, até esse versículo 2 que nós lemos aqui, no capítulo 28, tem a ver com aquilo que Davi disse ao seu coração. Davi disse que a melhor coisa que ele podia fazer naquele momento era fugir da terra dos filisteus. Olha que ponto estranho que Davi chega, de novo, tudo aquilo que Davi já tinha experimentado de Deus, já tinha visto Deus fazer, mas Davi chega um momento que ele acha que a melhor coisa que ele tem para fazer é ir para o meio dos filisteus. Quer dizer, só assim Saul vai parar de me perseguir. E é interessante que aparentemente isso acontece, que Saul para de fato de perseguir. Talvez motivado pelo medo que Saul já tinha dos filisteus de Gate, por causa da questão de Golias. Que lembra aquela história no capítulo 17? Quem é o rei que deveria enfrentar o gigante, sem questionar, era Saul. Saul já era ungido de Deus, Saul era o rei, e Saul era o rei que o povo havia pedido para lutar as suas batalhas. Mas ele congelou, ele travou, uma linguagem bem nossa, não conseguiu dar um passo. Talvez porque foi o que Saul disse ao seu coração também naquele momento. Olhou para um gigante, olhou para o contexto e congelou. De novo esqueceu quem foi que colocou ele como rei. Quem foi que ungiu o rei de Israel. Porque naquele momento, a história de Saul podia ter um desdobrado diferente. Podia ter tido um outro caminhar. Mas algo que Saul disse ao seu coração congelou, o impediu de agir corretamente. Aqui de novo é Davi, campeão, um grande herói já no meio de Israel. E ele vai falar ao seu coração coisas que fazem o quê? Vai buscar socorro em Gate, no meio dos filisteus. Davi, tem certeza que isso é a única saída que Deus te dá nesse momento? De novo, eu não sei o que você está dizendo ao teu coração no dia chamado hoje. Porque de fato eu não sei qual é a situação que você está dando nome hoje, e olhando para ela e buscando o seu jeito de trazer resposta de Deus para a tua vida. Mas se não for alinhada à palavra de Deus, para
aquilo que Deus já tem falado para a sua vida hoje, as chances de você dizer algo que tem nada a ver com a vontade de Deus para a tua vida é muito grande. Aliás, é impressionante quando a gente vê pessoas em crises sérias, falando de coisa grave. A pessoa está em crise. Impressionante quanta bobagem é falada nesses momentos de crise que não estão alinhadas com a vontade de Deus, mas a pessoa caça justificativas para colocar Deus nessa decisão que ele vai tomar, e que a consequência não tem nada a ver com a vontade de Deus que já está clara na sua palavra. E um dos espaços que a gente vive, que isso mais se manifesta, é impressionante, é nas crises conjugais. Quando o homem ou a mulher, o marido, a esposa, está num momento de crise, e aí tem aquelas frases de efeito de Facebook, ou sei lá de onde que vem isso, né? E aí a pessoa ainda quer falar, não, porque Deus quer a minha felicidade. E aí a pessoa quer tomar decisão com essa palavra, com essa frase que a gente vai, é mesmo, vamos chorar juntos. Quer justificar uma separação, uma quebra de uma aliança que é feita diante de Deus, com essa frase, Deus quer a minha felicidade. Irmãos, procura na palavra de Deus onde Deus quer a tua felicidade, como um propósito maior de tudo aquilo que Deus está fazendo na história. Quer dizer, a gente quer alimentar o nosso coração com uma mentira repaginada com a palavra de Deus no meio, e quer fazer que essa vontade que basta discernir um pouco e de fato buscar a Deus, é fácil de você entender e ver que Deus não está nesse negócio, e não é Deus que está querendo esse fim, mas é aquilo que você está querendo dizer ao teu coração e se convencer que é o melhor que você pode fazer. É que nem você tem empresário ou depende de vendas aqui, a gente tem alguns irmãos nessa situação, a gente vive num país que as leis são cruéis e a justiça é pior ainda para fazer cumprir, porque tudo parece promover a corrupção, o jeitinho brasileiro ou a distorção. E aí a gente às vezes diante de situações de contratos ou de vendas ou de algo que só se você fizer aquele jeitinho que a coisa vai vingar. Você está na virada do mês, precisa prover a tua família, a tua casa, e aí você está tentando atrás do versículo bíblico que justifique você de dar aquela pisada na bola. Ou que você vá num culto que alguma coisa acontece ali que confirme. Senhor, se entrar um carro branco agora no estacionamento, estou à vontade que eu feche aquele negócio. E aí entra o carro preto. Aí você está falando, não senhor, estou falando sério, manda o carro de verdade aqui. Não estou brincando não, senhor. Confirma a tua palavra. Quer dizer, a gente faz umas maracutaia com algumas coisas. Se o amanhecer estiver chovendo, eu sei que não é da vontade de Deus que eu vá ao culto hoje, porque alguma coisa pode acontecer no caminho. E aí a gente fica brincando assim, com algumas coisas que a gente quer provar Deus, para saber se é da vontade de Deus ou não, coisas que são claras. Do que eu posso agir, não tem dúvida, tem que se perguntar o que eu devo fazer. É fazer, é caminhar naquilo que está claro, na palavra de Deus, na vontade de Deus. De novo, irmãos, a gente vê o que Davi está fazendo de ir para Gate. É até difícil encontrar um paralelo da gravidade que é. Mas, sei lá, como você tem um problema com o alcoolismo, que é um problema gravíssimo quando a pessoa entra na dependência alcoólica, e a gravidade que isso traz para a família, para os amigos que acompanham. A gente que é escrava do álcool e cria-se uma dependência que é químico mesmo no organismo da pessoa, e a pessoa é uma tragédia. Aí Deus te liberta disso, te tira do meio dessa dependência, desse vício, e você sabe que foi um livramento de Deus na tua vida. Mas aí você encontrou um amigo na empresa,
E o cara tá querendo te dar sociedade do clube da vodka aqui, sabe? Do uísque aqui. Pô, cara, ganha uma carteirinha. Você tem direito a um drink por sexta-feira lá. Você passa lá, você pode ganhar. Aí você fica, ai Senhor, será que eu devo aceitar isso para alcançar meus irmãos e amigos lá daquele clube? Né? Quer dizer, cara, que doideira é essa? Você sabe de onde você saiu? E olha para onde você está querendo voltar com uma desculpa para se colocar à prova, se mostrar forte e equilibrado e tal. E você vai fazer besteira. Vai fazer besteira. Porque todos os sinais já estão muito claros que não vai. Não vai. Deus te tirou dali. Deus te tirou desse meio. Não brinca não. Não sei o que você pode pensar, o que pode se aplicar isso na tua vida, mas para onde que você está indo, ou você está falando ao teu coração um dia chamado hoje? Sabe qual que é o problema de muitos de nós? Eu já me encontrei nessa situação, irmãos, porque quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, a gente vai dizer besteira ao nosso coração. Porque como é que você vai dizer palavra de Deus para o teu coração quando você mal conhece a palavra de Deus? Irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus aqui todo domingo, raríssimas vezes que a gente não lê, lógico, ou pela pregação da palavra, mas quando a gente tem que fazer a leitura bíblica, eu até queria abrir para a igreja dois princípios que eu tenho tentado trazer aqui para a igreja. Um deles, quando a gente faz a leitura bíblica, agora um pouquinho, gente, só para a questão de mudar e incorporar isso de outra maneira na nossa liturgia do domingo, como nós realizamos aqui esse encontro. Mas quando eu convido alguém para fazer a leitura da palavra de Deus aqui, primeiro é para te envolver nesse momento de celebração da igreja, porque às vezes você não vai estar aqui à frente pregando, a tua aptidão, o talento não é a música, não é tocar, não é cantar, mas todos aqui têm a capacidade de fazer uma leitura e participar desse momento que nós vamos nos concentrar e focar na palavra de Deus. E é bonito quando vemos outras pessoas participando desse momento, dessa simplicidade que é ler o texto. Mas a questão é, você viu como é prático e tranquilo ler a palavra de Deus? Quantos minutos nos tomou? É lógico que não é só de ler um versículo aqui e sair para a rua fazendo nada, sabe? Não tem conexão com nada. Mas a parte prática é você ver como é simples você incorporar a leitura bíblica na sua vida diária. Que loucura você não ter uma prática de leitura e querer fazer metas absurdas que você nunca vai cumprir, que vai se desanimar e vai ser derrotado nessa meta. Basta você fazer um voto aí que você vai fazer um regime, corta de uma maneira drástica algumas coisas que você sabe que na terça-feira você já está desesperado, angustiado, sabe? E aí de novo, estamos chegando no final do ano. Quantas promessas de fazer curso de inglês foram feitas em janeiro, estamos agora em novembro. Não, vou fazer online dessa vez, não tem com isso. Quantos cursos à distância foram iniciados e não foram terminados? Quantas academias estão recebendo a tua mensalidade até hoje, porque você nem cancelou o débito automático, e o teu corpo aponta que alguma coisa não está andando junto, né? Depois de um ano que passou. Isso tem a ver com aquele voto, sabe, não, Senhor, esse ano de 2017, agora eu vou ler a tua palavra. E eu não vou ler uma vez só não, eu vou ler a Bíblia 2 vezes inteira nesse ano, de manhã e de noite. E é um suicídio bobo que você faz, que você não vai cumprir, você vai se frustrar e vai ser derrotado. Não precisa profetizar isso, está claro. Ao invés de falar, Senhor, me ajuda a ter disciplina diária a ir à tua palavra e me alimentar dela, porque vai chegar um dia que eu preciso dizer algumas coisas ao meu coração e eu preciso ter a palavra de Deus para poder falar, para poder confrontar o meu coração errado e mal como ele é. Mas se eu não conheço a tua palavra, o que eu posso dizer no dia do desânimo, no dia do luto? É por isso que algumas pessoas ficam desesperadas no dia que você vai ali celebrar, infelizmente, com tristeza mesmo, a morte de pessoas que a gente ama, que a gente, sabe, caminhou junto, que a gente quer bem, mas chega um dia que é de dizer tchau. A Deus não, porque para aquele que está em Cristo a gente sabe que é um até breve,
Mas se você não está em Cristo, você não sabe o que dizer. Eu tive num velório recentemente e infelizmente eu acompanhei justamente a frase de um amigo ali, num momento lá, pastor, eu não sabia o que dizer e falou uma besteira tão grande, eu não vou compartilhar aqui não. Até porque foi besteira. Aí você fala, ai, doeu. Como dói quando a gente não sabe. É olhar para o defunto, olhar para a pessoa e falar, né? Tipo, já era, né? Eu tô lá. Mas sabe, e quando a gente olha, num momento desse, se olha para, louvado seja Deus, que nós temos a esperança que a morte não é o fim. Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós sabemos que teremos uma vida que já começou agora. Irmãos, vida eterna não é além, vida eterna é agora. Aquele que está em Cristo já está experimentando essa nova vida em Cristo. É por isso que você talvez entrou aqui hoje com teu coração com fome. Você tem bens e continua com fome. Você trocou de carro esse ano e continuou com fome na alma. Você era solteirão no início do ano, está terminando casado e ainda está com fome na alma, porque tem uma fome que não tem essas mudanças circunstanciais que saciam. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você sabe que Jesus disse, eu sou o pão da vida, em João capítulo 6, verso 48. E você fala, só Jesus pode matar essa fome que é da alma. É da alma, só Jesus. Não é membresia de igreja, só Jesus. Tem gente que não sabe o próximo passo a dar, porque a gente tem essa luz aparente aqui, mas a pessoa está vivendo em trevas. A pessoa não sabe, não tem, Senhor, eu não sei o que fazer. Está tudo escuro na minha vida, nas minhas circunstâncias. Mas se você ouvir a palavra de Deus em João capítulo 8, verso 12, Jesus disse que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o teu coração no dia de hoje. Senhor, seja a minha luz, seja o meu alimento no dia de hoje. É aquele que está perdido, desamparado e não sabe o que fazer, mas ouvi a palavra de Deus em João 10, 9, Jesus dizendo, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Quer dizer, entre onde Jesus está. Caminhe com Jesus. Está perdido, você precisa de abrigo que você só pode encontrar em Jesus. Uma segurança que só em Jesus você pode, de fato, conquistar. Não perdido porque vem o fim chegando, o fim de suas vidas chegando. Porque novamente, a gente tem medo de tocar alguns assuntos, e como igreja, eu vejo um absurdo acontecendo nos dias de hoje, e que eu oro a Deus para guardar o meu coração também, para não entrar nesse caminho de absurdo, mas é não saber trilhar a vida e saber contar os seus dias. Porque, irmãos, o dia a dia que nós vivemos é um milagre constante de Deus. E é claro que quando a gente olha para a vida, o padrão da vida é a gente ser criança, estar na vida do adolescente, da juventude, na fase adulta, curtir uma família que Deus permite que a gente tenha e construa, e entrar na vida adulta, mais madura da vida, na terceira idade que a gente chama, caminhar seguro com Deus, não por uma mentalidade do mundo que prega e a gente segue, principalmente nessa coisa maligna, que é esse Deus da economia capitalista. Não. Porque tem gente que pensa que o demônio está só na esquerda, né? Ou no socialismo, ou nos irmãos. Tá? Irmãos, o que é essa malignidade chamada capitalismo? Que prega que as pessoas que estão aposentadas hoje, elas não prestam mais para o sistema, porque está desequilibrando o sistema. As aposentadorias, não, quer dizer, não é o salário de Marajá que o cabra tem, né? Quer dizer, o governo do estado do Rio de Janeiro está quebrado por causa do funcionalismo público, ou por causa do roubo
que teve ali, por causa das mentiras que esses políticos fizeram de não preparar as suas contas. Ou você esquece que acabamos de ter uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, e os milhões que foram gastos lá e teve dinheiro. Hello? E você crê nessa baboseira que a mídia ainda está vendendo, e aí vem os economistas, leitões aí da vida, né, falar ainda, que porque é um desequilíbrio no INSS, as contas têm que ser fechadas. Você não percebe que isso é uma coisa maligna e mentirosa? Que é um sistema que despreza quando você não vale mais, que te despreza quando você tem, ou não tem cabelo, ou tem cabelos brancos, te despreza, e você acha que é conta. Não é contra, irmãos, isso é o diabo no sistema político e na economia do nosso país. São potestades vendendo uma ideia que o mais idoso, que deu a vida toda de trabalho, é desprezível. E aí a pessoa chega, e quando chega e vê que está na hora de se aposentar, ela não desfruta, ela fica desesperada, é dias de angústia, porque ela não tem mais o vigor físico, e a moçada vai sendo vendida com essa ideia, não presta mesmo, não dá não, tem que sair poupando agora, eu quero ter mais dinheiro, porque eu não vou ter segurança lá, então eu só vou trabalhar, só vou ganhar, só vou reter. Não compartilha, não é bênção, é ter até esgotar os recursos. Irmãos, é o que está acontecendo com o mundo hoje. A riqueza que nós temos supre tudo que é necessário para qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Mas falar a verdade, o cara está se matando lá em alguma coisa que acabar, algum país que acaba com ão, né? Sabe? Não está aqui no nosso meio. Eu não vou colocar lá no Facebook uma bandeira, porque eles nem criam, você já percebeu? Morre 300, 400, mas ninguém fala, pray for our, né? Qual que é lá o outro país? Uzbequistão, né? Você já viu uma campanha dessa? Todo mundo compartilhando no Face. Ore pelo Uzbequistão hoje, porque 300 pessoas morreram lá. São desprezíveis, irmãos, da nossa conta. Essa é a verdade. E a gente fica ainda com essas bandeiras mentirosas de esquerda e de direita, e colocando o diabo onde ele pode até estar, mas ele está dando risada porque tem lugares que ele está, e a gente está brigando entre nós, que é quem vai pagar a conta. E aí tem pessoas desesperadas, e aí quando você vai compartilhar, não tem palavra de Deus ainda para compartilhar, porque no meio disso tudo, irmãos, o que a gente vê é um caos. É um caos. Mas Jesus continua falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Irmãos, a gente tem que compartilhar a palavra de Deus, porque talvez os dias que a gente está vivendo como geração serão dias difíceis e cada vez mais difíceis. Não são dias de prosperidade, mas eu tenho que continuar, Senhor, mesmo no dia da minha adversidade, porque talvez a tua adversidade agora é você com 60, 70, 80 anos de idade e falar acabou tudo. Não, não acabou. Se você está em Cristo, a tua vida ainda é produtiva. Você tem muito ainda a compartilhar de experiências com Deus, de vida com Deus, de valores que a gente tem que olhar para essas pessoas e falar, como é que você chegou até aí? Como é que você está terminando a tua vida íntegro? Então é hora de terminar a vida, mas com a esperança, porque há a ressurreição em Cristo, não é o fim, irmãos. A gente deveria dar glória a Deus mesmo, sabe por quê? Porque isso a gente está vivendo uma matemática e trazendo isso para o meio religioso das igrejas evangélicas e não está prestando atenção no que é a promessa e a esperança que nós temos em Cristo, irmãos. Que Jesus disse em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai se não for por mim. Irmãos, o caminho a Deus é Jesus. É por isso, Senhor, é você. Eu não sei se meus últimos dias serão na Flórida ou serão lá em Quixeramobim, mas eu sei que o caminho, de qualquer maneira que eu vou percorrer, é com Cristo. Eu não sei se os dias finais da minha vida vão ser na minha casa de praia, no Ceará, sabe? Vamos profetizar coisas boas também, né? Jericoacoara, lá, de Noronha. Talvez, sabe, já viu aquele último suspiro? Você está na rede balançando com 85 anos de idade. De repente vem uma onda e você foi. Que coisa linda. Mas talvez é no Mário Copas, irmãos. Um dia de greve hospitalar. Você
pagou a conta tudo direitinho, mas te levaram para o pós por engano, porque o teu cartão do convênio não estava no bolso no dia daquele acidente de carro, e você foi parar lá. Não pensou que tragédia, né? Você podia estar no Albert Einstein, mas, né? Só que, irmãos, assim, qual que é a doideira? A doideira é você colocar nessa condição momentânea, como se isso que fosse a aprovação da tua história de vida. Irmão, se uma revolução na forma de pensar não começar no meio da onde é chamado de igreja do Senhor, por onde vai começar? E aí, se não começar você aprendendo e conhecendo a palavra de Deus, o que é que você vai dizer ao teu coração? Nessa adversidade, tudo bem. Você pode estar passando sim por uma adversidade que ela é real, ela é genuína, e está doendo para você hoje. Mas a pergunta é, o que você diz ao teu coração nesse momento? Porque você pode dizer muita bobagem, muita besteira. Por isso que eu queria terminar citando um texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Pedro diz assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Eu não sei como é que você vai aplicar essa palavra. Eu não sei o que você vê atrás daqui. Eu achei que eu tinha de hoje aqui na igreja, no sentido de que Deus tem para falar no meu coração. Eu não sei, mas a palavra de Deus é clara. Ele tem cuidado de nós. E quando Pedro fala essa palavra, ele está falando para aquela igreja que está experimentando os dias iniciais de perseguição. O contexto é esse. Mas ele afirma: Deus tem cuidado de nós, povo dele. Se você está em Cristo, não é a adversidade que vai ter uma palavra final. Não é a tua doença ou o exame que saiu errado. Não é a sua velhice aparentemente desamparada ou a tua solidez econômica nos dias de hoje, pensando que você vai dar tudo certo. Não. A segurança do nosso coração é ouvir a voz de Deus, que é: Ele tem cuidado de nós. Então o nosso foco é Cristo. Nosso foco é olhar para Jesus no dia de hoje e renovar o nosso coração. Senhor, eu fico com a tua palavra. Tá difícil, mas Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Essa é a verdade que eu tomo para a minha vida hoje. Eu convido você a fazer o mesmo. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Eu creio que essa palavra falou com todos nós aqui no dia de hoje. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos clamar a Deus.